Em destaque no Panorama CBN, ONU alerta que El Niño deve ganhar força e aumentar risco de eventos extremos. Máfia dos cigarros no Rio tem Laranja de Pastor como operador de bicheiro ou contraventor. Governo aponta 17 atividades que precisarão de regras específicas com possível fim da escala 6x1. Bombeiros brasileiros enviados à Venezuela encerraram buscas em uma das áreas atingidas por terremoto devastador. Hoje é o último dia das 16 avos de final da Copa do Mundo. Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que o El Niño já se formou no Oceano Pacífico e deve ganhar força rapidamente entre julho e setembro, aumentando o risco de ondas de calor, secas, chuvas intensas e outros eventos extremos em diferentes partes do mundo. O alerta foi divulgado nesta sexta-feira pela Organização Meteorológica Mundial, agência das Nações Unidas responsável por acompanhar o clima. As projeções dos principais centros meteorológicos indicam um aquecimento expressivo das águas do Pacífico Equatorial, especialmente nas porções central e leste do oceano. Em algumas das áreas usadas para monitorar o fenômeno, a temperatura da superfície do mar pode ficar mais de 2 graus acima da média. Segundo a organização, os modelos apresentam resultados semelhantes e isso aumenta a confiança de que o episódio será classificado mesmo como forte. A tendência é de que o El Niño continue se intensificando ao longo do segundo semestre e aí atinja o pico entre novembro e fevereiro. O fenômeno eleva as chances de secas e chuvas intensas, além de ondas de calor tanto em áreas continentais quanto nos oceanos. Desde 2006, uma sequência de episódios de El Niño vem mudando cada vez mais o clima do planeta, que já está mais quente do que no passado. No Brasil, os efeitos costumam ser desiguais. O sul tende a ter mais chuva, enquanto áreas do norte e do nordeste podem enfrentar períodos mais secos. Seguimos com notícias importantes do dia. Repercute hoje a reação do presidente Lula a uma atitude do presidenciável Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL enviou uma carta ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos pedindo que o governo Trump segure o tarifaço para depois das eleições. No documento de 86 páginas, Flávio alegou que a pressão tarifária dos Estados Unidos favorece o presidente Lula. E aí, Lula respondeu. Nas redes sociais, ele acusou Flávio de entreguismo e disse que a pátria não está à venda. Lula classificou como uma atitude de traidores da pátria e falou que nunca houve e nem há qualquer justificativa para o tarifaço americano, nem agora e nem depois. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse que a atuação da família Bolsonaro tem atrapalhado as negociações do Brasil com os Estados Unidos. O exemplo pode ser também a publicação por quem estava nos Estados Unidos, um ex-deputado federal, dizendo, autor, o patrocinador, do tarifaço, esse tarifaço de encomenda, não é? E, ao mesmo tempo, alguém aqui no Brasil celebrando nas redes sociais o fato de ter sido imposta. Essas pessoas sempre dificultam muito o trabalho. Não porque são capazes de causar algum alvoroço, mas porque elas poluem o debate político ou colocam num debate que é econômico, comercial, um componente político que não deveria estar. Representantes do Brasil e dos Estados Unidos voltarão a se reunir na semana que vem para discutir o tarifaço de 25% previsto para entrar em vigor no dia 15 de julho, isso se não houver acordo. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, ontem já se reuniu com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, para negociar. E o dia 15 marca o encerramento da investigação baseada na lei americana que apura práticas desleais de comércio adotadas pelo Brasil. Para tentar barrar o tarifaço da gestão Donald Trump, o governo brasileiro protocolou um documento chamado de Mapa do Caminho. É um plano que aceita aprofundar as discussões e a cooperação técnica em temas sensíveis levantados por Washington, como tarifas alfandegárias, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento.
e o Itamaraty avisou que o sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, esse é considerado inegociável e rejeitou enfaticamente que a ferramenta promova discriminação. Na resposta oficial enviada aos americanos, o chanceler Mauro Vieira falou que o Pix é uma infraestrutura pública de acesso aberto que visa ampliar a concorrência e reduzir custos. O governo argumenta que o Pix não excluiu empresas estrangeiras, que ampliou o mercado brasileiro de pagamentos digitais e criou novas portas de entrada para provedores privados, incluindo empresas americanas. O Brasil pede que os Estados Unidos reconsiderem as conclusões da investigação e reafirma o compromisso em resolver as questões comerciais por meio da cooperação. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Para te contar que uma auditoria da Controladoria Geral do Estado do Rio identificou indícios de funcionários fantasmas em todos os 77 órgãos estaduais. O pente fino do governador em exercício, Ricardo Couto, rastreou comissionados que não passavam por catracas, não logavam em computadores, nem acessavam o sistema eletrônico de documentos da máquina pública. Segundo uma reportagem do jornal o Globo, a maioria dos funcionários que recebiam sem trabalhar era ligada a políticos da Assembleia Legislativa do Rio e à gestão de Cláudio Castro, além também de estarem ali há algum tempo, desde quando outros governadores estavam na gestão. Bom, entre os exonerados da Secretaria do Ambiente, por exemplo, está Marcelo Cabral da Almeida, filho do ex-vereador Marcelino Almeida, que recebia quase R$11 mil e admitiu não lembrar o nome do supervisor direto dele. Uma outra pessoa na lista é Bruna Castelo Branco, conhecida nas redes sociais como a blogueirinha de São Marcos e missionária digital, que mantinha um cargo comissionado na pasta do Ambiente. Em São João de Meriti, a auditoria localizou Cintilaine Alessandra de Souza Silva. Ela recebia mais de R$9 mil mensais, mas alegou desconhecer as funções no Estado. A reestruturação administrativa que o Ricardo Couto vem fazendo extinguiu subsecretarias inteiras e já soma mais de 4.200 servidores exonerados. A mudança gera economia. Essa economia está prevista para R$355 milhões. E ainda falando do governador interino, tem uma novidade, porque o presidente do STF, ministro Edson Fachin, marcou para o dia 26 de agosto o julgamento que vai decidir sobre a sucessão ao governo do Estado do Rio. Na terça, o ministro Flávio Dino, que havia pedido uma vista no início do julgamento, pedido de vista no caso, devolveu os autos do processo. Agora, os demais ministros devem decidir se o Rio terá eleições diretas ou indiretas para escolher um novo governador após a renúncia do Cláudio Castro e do vice, E por isso o desembargador presidente do TJ assumiu. Bom, ainda não se sabe se terá tempo hábil para fazer uma eleição antes da eleição de outubro, Seriam duas eleições, uma colada na outra. Isso aí é bem pouco provável. Seguimos no Rio de Janeiro porque ainda repercute nacionalmente uma ação da Polícia Federal que prendeu o pastor e empresário Márcio Pôncio, que é conhecido, e aí não só no Rio, como o pastor do cigarro. A ação, que foi mais uma fase da operação chamada Unha em Carne, tenta desarticular um esquema de lavagem de dinheiro da cota do jogo do bicho e da máfia do cigarro clandestino. E uma novidade revelada pela investigação é que há um elo societário que conecta o esquema do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, apontado como chefe da máfia do cigarro, ao do pastor Márcio Pôncio, que, aliás, não só é conhecido como pastor dos cigarros, mas também pela família, cheia de polêmicas. Se você não conhecia de ontem para hoje, certamente você ouviu a história dele nas redes sociais e nos portais de notícia. Bom, esse elo é o Charles Guilherme Costa de Vasconcelos, apontado como laranja do pastor e acusado também de ser operador do bicheiro. O bicheiro e o pastor foram alvos de mandados de prisão. Só que Adilcinho já estava preso desde fevereiro. Segundo a polícia ainda, anotações também indicavam o pagamento de mesadas a 20 autoridades do Executivo e do Legislativo fluminenses.
Lembrando que o pastor também é pai da deputada estadual Sara Pôncio e é investigado por atuar na lavagem de ativos da organização criminosa através das empresas de tabaco, que acumulam quase 3 bilhões de reais em dívidas de impostos. A operação também resultou em uma nova ordem de prisão e na transferência do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, para um presídio federal de segurança máxima. O ex-parlamentar, alvo de investigações anteriores por vazar dados ao Comando Vermelho, prestou depoimento na sede da Polícia Federal carregando uma Bíblia e teve 22 milhões de reais em bens bloqueados pelo STF. Os agentes federais cumpriram ainda 14 mandados de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense, incluindo endereços de Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi assessor da presidência da Alerj na época em que Bacelar estava no comando da casa. A lista manuscrita, apreendida pela Polícia Federal na cabeceira da cama do bicheiro, revelou o uso de codinomes para mapear o pagamento de mesadas a autoridades. De acordo com fontes da investigação, os papéis associam o termo barba ao ex-presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar. Uma planilha em posse do bicheiro Adilcinho também aponta um repasse de 3 milhões e 200 mil reais ao ex-governador Cláudio Castro. Na listagem, ele é classificado como candidato, o que levanta a suspeita de abastecimento da campanha via Caixa 2. Apesar de ter sido citado, Cláudio Castro não foi alvo da operação de ontem. Vamos falar agora sobre a escala 6x1. Ou melhor, sobre a discussão para o fim dessa escala, né? O Ministério do Trabalho mapeou 17 atividades profissionais que precisarão ter os casos analisados individualmente caso o Congresso aprove a proposta de emenda à Constituição que põe fim à jornada de trabalho 6x1. As informações estão numa reportagem do Globo de hoje. O exame mais detalhado será necessário por conta das especificidades da lista, que abrange tanto categorias com legislações especiais, como atletas, vigilantes e tripulantes de voo, quanto outras previstas na CLT, a exemplo dos motoristas e atendentes de telemarketing. A principal questão levantada nesses casos diz respeito ao repouso semanal remunerado, que, pelo texto em discussão no Congresso, será ampliado de 1 dia para 2 dias, sendo um deles preferencialmente aos domingos. Bom, categorias com leis especiais, por exemplo, radialista, jornalista, comerciário, doméstico, aeronauta, vigilante, são algumas delas. O levantamento do Ministério do Trabalho deve servir de subsídio para debater uma solução. A principal aposta do governo para contornar os efeitos da PEC nas escalas especiais de trabalho é a permissão para adequar as regras vigentes às mudanças via negociação coletiva com os sindicatos das categorias, uma cláusula prevista no texto. A avaliação é de que atividades com carga horária semanal inferior à fixada pela proposta, portanto mais benéficas, serão acolhidas pela emenda à Constituição. Você viu a polêmica envolvendo a influenciadora VTube? Ela está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho depois de lançar nas redes sociais e no canal dela no YouTube um reality em que 11 funcionárias dela e do marido, o também influenciador Eliezer, disputam um prêmio de 20 mil reais. O primeiro episódio do reality foi lançado na terça-feira, mas menos de 24 horas depois, o conteúdo foi retirado do YouTube após uma série de críticas relacionadas à exposição da relação entre empregadores e empregados. Segundo a ex-BBB, o reality show dela, que não tem eliminação, seria vencido por quem acumulasse mais pontos. A primeira dinâmica foi uma caça a moedas dentro da mansão do casal. Nas imagens, Eliezer e VTube espalham os objetos por um lago artificial, por toda a sala e até mesmo no vaso sanitário e no lixo do banheiro. E aí o pessoal tinha que correr atrás para encontrar. Bom, diante da repercussão, o casal lançou um segundo episódio do reality que discutia a precarização do trabalho e a escala 6x1. E aí, os dois justificaram a criação do programa, dizendo que o objetivo era justamente esse:
promoveu uma discussão sobre a precarização das relações, né, e sobre o fim da escala 6x1. Só que agora falta convencer o MPT, o Ministério Público do Trabalho, disso, né? O perfil oficial da influenciadora VTube no Instagram saiu do ar ontem à noite. A conta acumula milhões de seguidores e ficou indisponível horas depois que a influenciadora se pronunciou publicamente para rebater as críticas. Vamos falar agora sobre o noticiário policial, focando num crime terrível que aconteceu em Minas Gerais. A defesa da diarista Paola Stefani Neto Cirino, que é suspeita de assassinar um casal de idosos a facadas, diz que estuda pedir para que a Justiça de Minas Gerais reconheça o quadro de insanidade mental dela, o que a tornaria inimputável. O advogado Bruno Correia Lemos diz que a cliente tem um histórico pessoal conturbado e que já procurou tratamento médico psiquiátrico. Segundo a polícia, em depoimento, Paola Cirino disse que cometeu o crime após ouvir vozes. Ela foi presa em um hotel na cidade de Itabira. O delegado Gustavo Barleta, que é o responsável pelas investigações, disse que a mulher se mostrou bastante confusa durante o interrogatório, com falas desconexas e um senso de arrependimento. Os 2 idosos foram encontrados sem vida pelo filho na terça-feira. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostraram a diarista entrando no edifício às 7h30 da manhã e saindo às 3h30 da tarde de segunda-feira com 2 sacolas e uma bolsa. Roupas com manchas de sangue foram encontradas numa caçamba de lixo. Agora o noticiário internacional. Seguimos dando destaque para as buscas na Venezuela. Não poderia ser diferente diante de uma tragédia tão terrível, né? Bom, bombeiros brasileiros enviados à Venezuela encerraram as buscas em uma das áreas por não terem encontrado sinais de vida. O tenente-coronel Cozendei, da Missão Humanitária Brasileira, se emocionou ao falar sobre o fim da operação. É uma decisão difícil, mas que a gente tem essa convicção de que, infelizmente, né, as pessoas vieram a óbito e a gente tem que encerrar a operação com muita tristeza, né, porque a gente estava com muita esperança. Isso para nós é muito difícil, né, porque a gente está trabalhando com aquela ânsia, aquela vontade de fazer acontecer e realmente é difícil encerrar a operação. Esses homens e essas mulheres socorristas, de todos os corpos de bombeiros do mundo, né, são verdadeiros heróis. Ontem, quase que como um milagre, um vigilante de 43 anos foi resgatado com vida após ficar 8 dias sob os escombros do terremoto. Ele sobreviveu após passar mais de 65 horas embaixo de 9 metros de materiais no estacionamento de um shopping. 100 socorristas de vários países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para salvar Hernan Gil. Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda e ar através de um tubo durante o resgate dramático. Ontem à noite também o governo venezuelano atualizou para 2.595 o número de vítimas que morreram no duplo terremoto até agora. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas. O número total de desaparecidos permanece uma incógnita, diante da falta de dados oficiais do Palácio de Miraflores, embora estimativas da ONU apontem para 50 mil pessoas desaparecidas. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, negou que os corpos das vítimas tenham sido enterrados em valas comuns. Em entrevista ontem a veículos estrangeiros, Delcy criticou o que chamou de uso político da tragédia, em uma aparente resposta a grupos de oposição e de pessoas atingidas. A presidente venezuelana falou que está havendo uma campanha de difamação e narrativa midiática fabricada para semear o caos e prejudicar os esforços de busca e resgate. O combate à desinformação foi um dos motivos alegados para militarizar a região de La Guaira, a mais atingida pelos abalos. Bom, dezenas de organizações não governamentais vêm denunciando que o exército venezuelano está obstruindo o envio de ajuda humanitária e o acesso às áreas críticas do desastre. Entidades internacionais relatam bloqueios de estradas, exigência de propinas em postos de controle
e até a expulsão de equipes estrangeiras de resgate sob a acusação de espionagem. Uma tragédia no Paquistão. Um ônibus superlotado e em alta velocidade despencou de uma rodovia em uma ribanceira rochosa no sudeste do país na madrugada desta sexta-feira. 40 pessoas morreram e 8 ficaram feridas. Esse é um dos acidentes rodoviários mais letais dos últimos anos no país. O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, expressou pesar pelo acidente, prestou condolências às famílias dos mortos e desejou uma rápida recuperação aos feridos. E mais de 35 milhões de pessoas são esperadas para os funerais do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei. As cerimônias começaram nesta madrugada com a chegada do caixão com o corpo do Ayatollah ao complexo religioso da Grande Mosala, em Teherã. Lembrando que Ali Khamenei foi morto no dia 28 de fevereiro durante os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Adiada devido ao conflito armado, a cerimônia ocorre sob um frágil cessar-fogo regional e severas medidas de segurança. O regime iraniano projeta que até 35 milhões de pessoas acompanhem os 6 dias de homenagens que passarão por 5 cidades do Irã e do Iraque. A monumental infraestrutura urbana montada em Teherã visa evitar tumultos históricos e canalizar a comoção popular como um referendo de legitimidade para a República Islâmica. Delegações diplomáticas de mais de 100 países são esperadas no velório oficial, incluindo o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. O evento serve como uma plataforma de consolidação política para Mojtaba Khamenei, filho e sucessor do Ayatollah, que assume o comando em um momento de profunda divisão interna na sociedade iraniana. A maratona litúrgica cruzará a fronteira na próxima quarta-feira só para procissões nas cidades sagradas xiitas de Najaf e Karbala, no Iraque. E tem uma forte pressão do braço paramilitar do governo, que ordenou até o fechamento compulsório do comércio. O sepultamento final ocorrerá na quinta-feira, no santuário de Mashhad. O governo do Peru declarou estado de emergência em 796 distritos devido ao risco iminente de fortes chuvas e associadas ao fenômeno climático El Niño. A medida, com duração de 60 dias, permite a adoção de ações e medidas extraordinárias para reduzir o risco considerado muito alto enfrentado pelas áreas afetadas. O financiamento vai ocorrer com orçamentos já existentes. E no Peru também, a proclamação oficial do resultado das eleições está prevista para hoje. A candidata de direita, Keiko Fujimori, consolidou a vitória após a conclusão de uma apuração que demorou mais de 20 dias. A filha do ex-ditador, Alberto Fujimori, obteve pouco mais de 50% dos votos contra 49% do adversário, o deputado esquerdista Roberto Sanches. Agora vamos com o futebol, vamos com a Copa do Mundo. Com gol nos acréscimos, Portugal venceu a Croácia por 2-1 de virada e avançou para as oitavas de final da Copa. O atacante Cristiano Ronaldo quebrou um tabu e marcou o primeiro gol da carreira num mata-mata de Copas do Mundo, ao converter um pênalti. Hoje eu à tarde tive um pressentimento que ia haver pênalti. Já estavam a preparar desde a tarde, porque sentia que ia acontecer. É difícil, não vou deixar de dizer, pulsação é muito acelerada, mas tentei confiar naquilo que eu sinto, no meu instinto, e acreditar que eu ia marcar. É isso que eu acredito sempre. Correu bem, foi um desbloqueio também emocional para todos nós, porque depois de marcar sentimos que podíamos ganhar o jogo, e muito feliz, obviamente. E foi com muita emoção, né? Porque a Croácia teve um gol anulado no último minuto do jogo. O árbitro norueguês contou com o auxílio da tecnologia para não validar o gol que levaria o duelo para a prorrogação. A partida contra Portugal pode ter sido a última da carreira de Luka Modric, de 40 anos, numa Copa do Mundo, né? Ele que é símbolo de uma geração de ouro da Croácia, que foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada na Copa seguinte. Agora, na segunda, Portugal vai enfrentar a Espanha, num dos principais clássicos do futebol europeu. A seleção espanhola se classificou ao vencer a Áustria por 3-0. Esse aí foi fácil. E nessa madrugada, a Suíça derrotou a Argélia por 2-0 e aguarda o vencedor de Colômbia e Gana, que se enfrentam hoje às 10h30 da noite
no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Nos outros jogos de hoje, a Austrália enfrenta o Egito às 15h e a Argentina pega Cabo Verde às 19h. Depois de parar a Espanha logo na estreia, o goleiro Vozinha terá a missão de barrar Lionel Messi, o maior artilheiro de todas as Copas, com 19 gols. E já está preparado, disse até que vai usar uma chuteira argentina. Brasil! A seleção brasileira faz hoje o segundo treino para o jogo de domingo contra a Noruega às 5h, pelas oitavas de final da Copa. A principal dúvida continua sendo o substituto de Lucas Paquetá, que se machucou no jogo contra o Japão, né? Danilo Santos e Gabriel Martinelli aparecem como os principais candidatos. Só que um dos nomes mais pedidos pela torcida continua sendo o Endrick, né? Que pode ganhar uma chance no time titular de Carlo Ancelotti. Ele falou que é preciso paciência para esperar a decisão do treinador italiano. Sempre fiquei tranquilo, porque o Mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo, então ele sabe muito bem o que fazer. Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ele bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilo que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele. E também do staff, que é um staff muito importante para a nossa equipe, onde a gente também busca muito apoio por eles. Bom, seja com Danilo, com Martinelli, com Endrick, que o Brasil vença, né? Que passe para as quartas. Bora, Brasil! Vou aproveitar aqui que a gente está num climinha bom para dar uma olhada aqui nos pedidos musicais. E tem uma mensagem aqui que é legal, que tem a ver com a trilha sonora da Copa do Mundo, que é da Eliana, do Rio de Janeiro, dizendo que está adorando essa trilha da Globo e da CBN para a Copa. Então solta aí, Laerte Afonso. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo, CBN, aqui todo mundo é Brasil. Eliana, que falou comigo lá pelo meu Instagram, biancasantos.bia. Recebi mensagem também por lá do Fernando Freitas, fazendo uma homenagem para a vozinha dele, que está completando 90 anos. Diz que ela adora a Thalia e a Gabriela Spanik. Se puder, a gente tocar aqui a música da Usurpadora ou então Maria do Bairro. E a mucha honra, Maria la del barrio soy, la que descuida quedó resola y pa cambiar su suerte de su barrio querido se fue pa poder comer. E a mucha honra. Homenagem especial para a vozinha do Nando. Um beijo para vocês. Muitas felicidades para ela. Hoje só deu tempo para esses 2 pedidos, tá? Mas eu agradeço quem mandou mensagem também pela caixinha de comentários do Spotify, pelo meu Instagram. Muito, muito obrigada. Adorei essa homenagem do Nando pra vozinha. E vamos embora então, torcendo pro Brasil, pro fim de semana? Vou entrar de férias, 15 dias, tá? Volto em breve. Aproveite aí os próximos dias com Pedro Bonenberger no Panorama CBN da manhã. E não se esqueça do da noite com Leandro Gouveia. Comigo, DJ Laerte Afonso, editora Edmilson Fernandes, que seguem também por aqui. Um beijo, até a volta, tchau!